Quem sou eu pra que o grande você não. Programa Mães Amorosas. Programa de responsabilidade do Ministério de Mulheres Evangélicas de Caetité. Queridas irmãs em Cristo, está iniciando o programa Mães Amorosas, o Ministério de Mulheres da Igreja em Caetité. Este programa é feito com muito amor e carinho, especialmente para você. Bom dia, queridas irmãs, bom dia, queridas ouvintes. Graças ao Senhor, nos proporciona estar aqui todos os dias com vocês, para desfrutarmos juntas da palavra do Senhor e provérbios, e oração, reflexão. Então, todas nós preparamos esse programa com muito carinho para vocês. 1º de abril, segunda-feira, vamos desfrutar dos provérbios. E o provérbio de hoje diz assim: o justo atenta para a vida dos seus animais, mas o coração dos perversos é cruel. Provérbios capítulo 12, versículo 10. E o título diz assim: o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. É interessante que o livro de Provérbios chama a atenção até mesmo para como o homem trata os seus animais. Cada detalhe de nossa vida, de nossa atitude, revela a nossa personalidade, o nosso caráter, a nossa índole. Se um homem é cruel com os animais, não é um bom sinal. Se ele é amoroso e cuidadoso para com eles, provavelmente será amoroso e cuidadoso também para com as pessoas e saberá assumir as suas responsabilidades em sua casa, no trabalho e na sociedade. O rei Davi, quando ainda moço, apacentava as ovelhas de seu pai. Ele relatou a Saul que livrara um cordeiro do rebanho da boca de um leão e de um urso. Ele arriscava sua própria vida para lutar com as feras, agarrando-as pela barba para as ferir e matar. 1 Samuel 13, 34 e 35. Com esse mesmo ímpeto e confiança no Senhor, posteriormente Davi matou o gigante Golias, livrando o povo de Israel das mãos dos filisteus. Essa era uma das razões que mostra porque Davi era um homem segundo o coração de Deus. Ele amava o seu povo e cuidava dele como cuidava das ovelhas. Jesus disse: eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Em João 10:11. Nisto conhecemos o amor, que Cristo deu a sua vida por nós, e devemos dar a nossa vida pelos irmãos. 1 João 3:16. Que estejamos dispostos a dar a nossa vida pelos irmãos. Bom dia, até amanhã com mais provérbios. Tenha um bom dia na paz do nosso Senhor Jesus. Alimento diário. Série Vida e Edificação. Autoria Pedro Dong. Leitura Giovana Maria Ramos Coutinho. Levantar antes de qualquer outra coisa, faça uma respiração da vida, invocando profundamente o nome do Senhor Jesus. Bom dia, amadas irmãs, amados irmãos. A leitura do alimento diário da série Palavra, Vida e Edificação, Evangelho de João.
O enviado de Deus, Pedro Dong. Leitura bíblica de hoje, nós vamos encontrar nos livros Mateus 9, 37, 38 e João 6, 27. Ler com oração. O enviado de Deus fala as palavras dele, porque Deus não dá o Espírito por medida. João 3,34. Título de hoje: O enviado de Deus fala as palavras de Deus. Nosso tópico nesta semana será a multiplicação de pães e peixes, registrada no capítulo 6 do Evangelho de João. Como enviado por Deus, Jesus não fazia sua própria vontade, mas a do Pai. Versículo 38. As obras que efetuou testificavam que ele era o verdadeiro profeta, mesmo após a morte e ressurreição de Jesus. Deus continua usando canais para transmitir a palavra profética à igreja, dando direção para a sua obra ser realizada. Essa é nossa missão e não podemos ser distraídos por preocupações quanto à subsistência, o que nos faz trabalhar apenas pela comida que perece. Jesus quer dar-nos o alimento que nos levará à vida eterna. Versículo 27. Portanto, nosso foco deve ser buscar o reino, pregar o evangelho com simplicidade e testificar que temos visto e ouvido. A seara é grande e o Senhor conta conosco para alcançar as pessoas. Mateus 9, 37, 38. O Evangelho de João é diferente dos demais. Logo no começo, lemos, conforme a Bíblia King James atualizada, João 1:1. No princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. Para os seres humanos, palavras constituem um mero meio de comunicação pelo qual pensamentos e ideias são transmitidos. Não é essa a conotação que João dá no versículo. Ele diz que a palavra era o próprio Deus. Uma vez que a palavra se fez carne na pessoa de Cristo, podemos dizer que Cristo era a palavra que já existia na eternidade. Enquanto os homens usam a palavra como um mero meio de comunicação, Deus nos transmite sua própria pessoa pela palavra, que é Cristo. Por intermédio da palavra, Deus quer comunicar-se conosco. Para isso, é necessário um canal transmissor. Já vimos em semanas anteriores que João deixou um modelo claro para reconhecermos quem é o enviado de Deus. João 5, 31, 32 diz: Se eu testifico a respeito de mim, o meu testemunho não é verdadeiro. Outro é o que testifica a meu respeito. E sei que é verdadeiro o testemunho que ele dá de mim. Em todas as eras, Deus usou canais para fazer sua obra, que é realizada quando o enviado de Deus profere suas palavras. Para evitar engano, Jesus deixou bem evidente este princípio. Uma pessoa não pode declarar-se profeta de Deus. É até admissível que outro dê testemunho a respeito do profeta, como fez João Batista ao testemunhar de Cristo. Isso está em João 5,33, diz: Mandastes mensageiro a João e ele deu testemunho da verdade. João foi designado precursor de Jesus e o reconheceu como Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E também testemunhou a descida do Espírito Santo como pomba sobre ele, por ocasião de seu batismo, afirmando que de fato era filho de Deus. Contudo, esse testemunho humano não é suficiente para reconhecer o enviado de Deus. Por isso Jesus disse: Eu tenho maior testemunho do que o de João, porque as obras que o Pai me confiou para que eu as realizasse, essas que eu faço testemunham a meu respeito de que o Pai me enviou. João 5,36. Mas quem poderia dar um testemunho incontestável que Jesus era o enviado de Deus? O Evangelho de João nos responde. João 5,37.
O Pai que me enviou, esse mesmo é quem tem dado testemunho de mim. Jamais tendes ouvido a sua voz, nem visto a sua forma. Portanto, o próprio Deus testemunhou que Jesus era o seu enviado, porque ele fazia a obra que Deus lhe confiara e que ninguém mais seria capaz de fazer. Deus hoje usa pessoas para transmitir seu falar. Deus usa o homem de sua escolha, o qual fala as palavras que ele ordena. Alguns dizem que o profeta tem de ser modesto e não deve apresentar-se como canal que fala por Deus, porque estaria autopromovendo-se. Mas profeta tem de assumir que a palavra que profere é conforme o que Deus fala. O verdadeiro profeta de Deus não tem liberdade para falar palavras próprias. Ele fala tudo o que o Senhor lhe ordena. Conforme lemos em Deuteronômio 18:18, que diz: suscitar-lhes-ei um profeta do meio de seus irmãos, semelhante a ti, em cuja boca porei as minhas palavras, e ele lhes falará tudo o que lhe ordenar. Assim, se alguém se diz profeta, enviado de Deus, e a palavra que fala não se cumpre, ele não é verdadeiro profeta. Em Deuteronômio 21:22, do capítulo 18, diz: se disseres no seu coração, como conheceis a palavra do Senhor não falou, sabe que quando esse profeta falar em nome do Senhor e a palavra dele se cumprir, nem suceder como profetizou, esta é a palavra que o Senhor não disse, com soberba a falou o tal profeta. Não tenhas temor dele. Ao contrário, se a palavra que ele disser se realizar, ele é um verdadeiro enviado de Deus. Louvado seja o Senhor. Escreva a frase que mais tocou o seu coração. Destaque os pontos-chave dessa frase. Ore de acordo com o conteúdo destacado acima. Leitura de apoio às aparições de Deus da Glória, capítulos 5 e 6, Pedro Dong, do Cativeiro para a Liberdade, editora Árvore da Vida. Jesus é nosso Senhor. São palavras, chove sobre mim. Bom dia, amadas irmãs, queridas ouvintes, bom dia, irmã Lene, estamos juntos aqui para começarmos mais uma leitura bíblica. Estamos começando o mês de abril, né? Senhor Jesus, estamos mais pertinho da volta do Senhor, vamos nos preparar para que o Senhor nos ache como virgens prudentes, né? Com as vasilhas cheias, né? Com azeite nas nossas lâmpadas e azeite nas nossas vasilhas também, né? Ou seja, nosso espírito cheio de Cristo e também a nossa alma, né? Cheia do azeite, né? Nós estamos armazenando, estamos estocando espírito nas nossas almas, né? Como fazemos isso? Através da palavra do Senhor, né? Parte do Espírito, que é a nossa consciência. Todos os dias nós temos que ter uma consciência limpa e pura diante do Senhor, lavadas pelo sangue de Cristo, sem nenhuma condenação, né? E também cheias da palavra na nossa mente. O que você pensa? Todo dia, toda hora. Você pensa do que você está cheio, né? Então, se você está colocando a mente no Espírito, se a sua mente está cheia de vida, ela vai governar a sua alma da maneira correta, né? Debaixo do encabeçamento de Cristo. Isso é saúde para a sua mente, é saúde para o seu corpo. Amém? E é assim que o Senhor quer nos achar. 1 Tessalonicenses 5:23 nos diz assim: e o mesmo Espírito vos santifique em tudo, que o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Irmãs, essa dica é fantástica. Se você tomar posse desse versículo, você vai armazenar esse azeite e
Isso vai ser vida para você, em todas as áreas da sua vida. Amém? Jesus é o Senhor. O Senhor desvendou os mistérios para nós, irmãs. Algo que estava escondido, Ele abriu para a igreja em Filadélfia, tá certo? Então nós hoje estamos aplicando, praticando essa palavra que o Senhor já nos revelou. Como? Lendo a Bíblia. Amém? Orando a todo tempo, invocando o nome do Senhor, colocando a nossa mente para pensar nas coisas lá do alto e não nas que são aqui da terra. Amém? Senhor Jesus, nós te agradecemos por essa visão fantástica que o Senhor deu para nós, né? Muito, muito bom. Iniciando a nossa leitura bíblica de hoje, nós vamos ler capítulos 18 e 19 de Deuteronômio. Vamos lá? A herança e os direitos dos sacerdotes e dos levitas, capítulo 18, versículo 1. Os sacerdotes e levitas e toda a tribo de Levi não terão parte nem herança em Israel das ofertas queimadas ao Senhor e daquilo que lhes é devido comerão. Pelo que te não terão herança no meio de teus irmãos. O Senhor é a sua herança, como lhes tem dito. Será este, pois, o direito devido aos sacerdotes da parte do povo dos que oferecem sacrifício. Seja gado ou rebanho que darão ao sacerdote a espada e as queixadas e o bucho. Dá-lhe-ás as primícias do teu cereal, do teu vinho e do teu azeite e as primícias da tosquia das tuas ovelhas. Porque o Senhor teu Deus o escolheu de entre todas as suas tribos para ministrar em o nome do Senhor, ele e seus filhos, todos os dias. Quando vier um levita de alguma das tuas cidades de todo Israel, onde ele habita, e vier com todo o desejo da sua alma ao lugar que o Senhor escolheu, e ministrar em o nome do Senhor seu Deus, como também todos os seus irmãos, os levitas, que assistem ali perante o Senhor, porção igual a deles terá para comer, além das vendas do seu patrimônio. Então, aqui vemos que os levitas teriam o direito de se alimentar das ofertas, né? E também os levitas. Contra os adivinhos e os feiticeiros, versículo 9. Quando entrares na terra que o Senhor teu Deus te der, não aprenderás a fazer conforme as abominações daqueles povos. Não se achará entre ti quem faça passar pelo fogo o seu filho ou a sua filha, nem adivinhador, nem prognosticador, nem agoureiro, nem feiticeiro, nem encantador, nem necromante, nem mágico, nem quem consulte os mortos. Pois todo aquele que faz tal coisa é abominação ao Senhor, e por essas abominações o Senhor teu Deus os lança de diante de ti. Perfeito serás para com o Senhor teu Deus, porque essas nações que hás de possuir ouvem os prognosticadores e os adivinhadores, porém a ti o Senhor teu Deus não permitiu tal coisa. É vedado aqui ao povo de Israel buscar saber a sua sorte, né? Vai lá no adivinho, no feiticeiro, no mágico, né? Consultar um deles. Isso seria abominável ao Senhor. Os povos que não tinham o Senhor tinham essa prática, né? Mas para o povo de Israel, isso não lhes era permitido. Eles deveriam consultar unicamente o Senhor, seu Deus. A promessa do grande profeta, versículo 15. O Senhor teu Deus ressuscitará um profeta do meio de ti, de teus irmãos, semelhante a mim. A ele ouvirás. Versículo 16. Segundo tudo o que pediste ao Senhor teu Deus em Horebe, quando reunido o povo, não ouvirei mais a voz do Senhor teu Deus, nem mais vereis este grande fogo, para que não morra. Então o Senhor me disse, falaram bem aquilo que disseram. Suscitar-lhe-ei um profeta do meio de seus irmãos, semelhante a ti, em cuja boca porei as minhas palavras, e ele lhes falará tudo o que eu lhe ordenar. De todo aquele que não ouvir as minhas palavras, que ele falar em meu nome, disso lhe pedirei contas. Porém o profeta que presumir de falar alguma palavra em meu nome, que eu lhe não mandei falar, ou o que falar em nome de outros deuses, esse profeta será morto.
Se disseres no teu coração, como conhecerei a palavra que o Senhor não falou? Sabe que, quando este profeta falar em nome do Senhor, e a palavra dele, se não cumprir, nem suceder como profetizou, esta é a palavra que o Senhor não disse. Com soberba a falou tal profeta, não tenhas temor dele. Então o Senhor suscitaria a partir dali um profeta que falaria por ele e seria semelhante a ele. Então ele estaria representando o Senhor aqui na terra e o que ele falasse era para ser ouvido e obedecido. 6 cidades de refúgio, capítulo 19, versículo 1. Quando o Senhor, teu Deus, eliminar as nações cuja terra te dará o Senhor, teu Deus, e as desapossares e morares nas suas cidades e nas suas casas, 3 cidades separarás no meio da tua terra que te dará o Senhor, teu Deus, para a possuíres. Preparar-te-ás o caminho e os limites da tua terra que te fará possuir o Senhor, teu Deus. Dividirás em 3, e isto será para que nela se acolha todo homicida. Privilégios oferecidos pelas cidades de refúgio. Versículo 4. Este é o caso tocante ao homicida que nela se acolher para que viva, aquele que, sem o querer, ferir o seu próximo, a quem não aborrecia dantes. Assim, aquele que entrar com o seu próximo no bosque para cortar lenha e manejando com impulso o machado para cortar a árvore, o ferro saltar do cabo e atingir o seu próximo e este morrer, o tal se acolherá em uma dessas cidades e viverá. Para que o vingador do sangue não persiga o homicida quando se lhe enfurecer o coração e o alcance por ser cumprido o caminho, ele tire a vida, porque não é culpado de morte, pois não o aborrecia dantes. Porquanto te ordeno, 3 cidades separarás. Se o Senhor teu Deus dilatar os teus limites, como jurou a teus pais, e te der toda a terra que lhes prometeu, desde que guardes todos esses mandamentos que hoje te ordeno para cumpri-los, amando o Senhor teu Deus e andando nos seus caminhos todos os dias, então acrescentará outras 3 cidades além destas 3, para que o sangue do inocente se não derrame no meio da tua terra que o Senhor teu Deus te dá por herança, pois haveria sangue sobre ti. Execução do homicida, versículo 11. Mas, havendo alguém que aborrece o seu próximo, ele arma ciladas e se levanta contra ele e o fere de golpe mortal e se acolhe em uma dessas cidades, os anciãos da sua cidade enviarão a tirá-lo dali e entregá-lo na mão do vingador do sangue para que morra. Não olharás com piedade, antes exterminarás de Israel a culpa do sangue inocente, para que te vá bem. Acerca dos limites e das testemunhas. Versículo 14. Não mudes os marcos do teu próximo, que os antigos fixaram na tua herança, na terra que o Senhor teu Deus te dá, para a possuíres. Este marco era uma estaca, né? Que marcava o limite da terra. Então, não era para tirar aquele limite, é para ser respeitado o limite daquela terra, ou seja, não roubar nenhum pedaço de terra do próximo, certo? Versículo 15. Uma só testemunha não se levantará contra alguém por qualquer iniquidade ou por qualquer pecado, seja qual for o que cometer. Pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas, se estabelecerá o fato. Então, nós já comentamos isso agora, né? Só é válido 2 ou 3 testemunhas para incriminar alguém, certo? Ou para inocentar, né? Versículo 16. Quando se levantar testemunha falsa contra alguém para o acusar de algum transvio, então os 2 homens que tiverem a demanda se apresentarão perante o Senhor diante dos sacerdotes e dos juízes que houver naqueles dias. Os juízes indagarão bem, se a testemunha for falsa e tiver testemunhado falsamente contra seu irmão, far-lhe-eis como cuidou fazer a seu irmão, e assim exterminarás o mal do meio de ti, para que os que ficarem o ouçam
e temam e nunca mais tornem a fazer semelhante mal no meio de ti. Não olharás com piedade, vida por vida, olho por olho, dente por dente, mão por mão, pé por pé. Se alguém testemunhar falsamente, ele será morto, né? No lugar daquele que ele desejava matar, né? Então, ele queria prejudicar alguém, mas por fim ele seria prejudicado, né? Ele morreria por testemunhar falsamente, né? Muito bem, irmãs, ficamos por aqui, graças ao Senhor. Use o tempo, pregue o Evangelho no tempo oportuno, fale de Jesus para as pessoas que você ama, amém? Essa é a comissão que o Senhor deixou para nós. Vamos falar de Jesus, pregar o Evangelho a toda a nossa família, amigos, parentes, vizinhos e também até mesmo para aqueles que nós não conhecemos, né? Nós temos praticado isso, orando pelas pessoas que nós nunca vimos, mas nós amamos, porque o Senhor as ama e nós oramos por ela e pregamos o Evangelho do Reino. Assim, nós estamos apressando a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Fiquem agora com a Marlene, continuidade à nossa leitura bíblica de hoje. Deus abençoe vocês, irmãs. Amém. Bom dia, irmã Vera. Continuando com a leitura bíblica, hoje vamos ler Salmos capítulo 73, Provérbios capítulo 12, versículo 10, Lucas capítulo 9, versículos 28 ao 50. Começando com Salmos, o problema da prosperidade dos maus. De fato, Deus é bom para com Israel, para com os de coração limpo. Quanto a mim, porém, quase me resvalaram os pés. Pouco faltou para que se desviassem os meus passos, pois eu invejava os arrogantes ao ver a prosperidade dos maus. Para eles não há preocupações, o seu corpo é forte e sadio. Não partilham das canseiras dos mortais, nem são afligidos como os outros. Por isso a soberba os cinge com um colar e a violência os envolve como um manto. Os olhos saltam-lhes de tanta gordura, do coração deles brotam fantasias. Zombam e falam com maldade, falam da opressão com arrogância. Abrem a boca para falar contra os céus e a língua deles percorre a terra. Por isso o seu povo se volta para eles e os tem por fonte da qual bebe com avidez. Eles dizem, como Deus ficará sabendo? Por acaso o Altíssimo tem algum conhecimento? Eis que estes são os ímpios, e sempre tranquilos aumentam as suas riquezas. Com certeza foi inútil conservar puro o meu caminho, o meu coração, e lavar as minhas mãos na inocência, pois o dia inteiro sou afligido e cada manhã sou castigado. Se eu tivesse pensado em falar tais palavras, já aí teria traído a geração de teus filhos, ó Deus. Em só refletir para compreender isso, achei que a tarefa era pesada demais para mim, até que entrei no santuário de Deus e descobri que seria o fim deles. Tu certamente os pões em lugares escorregadios e os fazes cair na destruição. Como são destruídos num instante, são totalmente aniquilados de terror. Como acontece com o sonho quando alguém acorda, assim, ó Senhor, os despertares, desprezarás a imagem deles. Quando o meu coração estava cheio de amargura e o meu íntimo se comoveu, eu estava embrutecido e sem entendimento, era como um animal diante de ti.
No entanto, estou sempre contigo. Tu me seguras pela minha mão direita. Tu me guias com o teu conselho e depois me recebes na glória. Que tenho eu no céu além de ti? E quem poderia eu querer na terra além de ti? Ainda que a minha carne e o meu coração desfaleçam, Deus é a fortaleza do meu coração e a minha herança para sempre. Os que se afastam de ti certamente perecerão. Tu destróis todos os que são infiéis para contigo. Quanto a mim, bom é estar perto de Deus. Faço do Senhor Deus o meu refúgio para proclamar todas as suas obras. Agora, Provérbios, capítulo 12, versículo 10. O justo cuida dos seus animais, mas o coração dos ímpios é cruel. Agora o Evangelho de Lucas, a partir do versículo 28 até 50. A transfiguração de Jesus. Cerca de 8 dias depois de proferidas estas palavras, Jesus levou consigo Pedro, João e Tiago e subiu ao monte com o propósito de orar. E aconteceu que, enquanto ele orava, a aparência do seu rosto se transfigurou e a roupa dele ficou de um branco brilhante. E eis que 2 homens falavam com ele. Eram Moisés e Elias, que apareceram em glória e falavam da morte de Jesus, que ele estava para cumprir em Jerusalém. Pedro e seus companheiros estavam caindo de sono, mas, conservando-se acordados, viram a glória de Jesus e os 2 homens que estavam com ele. Quando estes começaram a se afastar de Deus, Pedro lhe disse: Mestre, bom estarmos aqui. Façamos 3 tendas, uma para o Senhor, outra para Moisés e outra para Elias. Porém, Pedro não sabia o que estava dizendo. Enquanto assim falava, veio uma nuvem e os envolveu, e ficaram com medo ao encontrar na nuvem. E dela veio uma voz que dizia: Este é o meu filho, o meu eleito. Escutem o que ele diz. Depois daquela voz, perceberam que Jesus estava sozinho. Eles ficaram calados e naqueles dias não contaram nada a ninguém a respeito do que tinha visto. A cura de um jovem. No dia seguinte, quando eles desceram do monte, uma grande multidão veio ao encontro de Jesus. E eis que, do meio da multidão, surgiu um homem dizendo em alta voz: Mestre, peço que o Senhor olhe o meu filho, porque é o único que tenho. Um espírito se apodera dele e de repente o menino grita e o espírito o convulsiona até espumar e dificilmente o deixa depois de o ter maltratado. Pedi aos seus discípulos que o expulsassem, mas eles não puderam. Jesus exclamou: Ó geração incrédula e perversa, até quando estarei com vocês e tereis de suportá-los? Traga o seu filho aqui. Quando o menino estava se aproximando, o demônio o atirou no chão e o convulsionou. Mas Jesus repreendeu o espírito imundo, curou o menino e o entregou ao Pai. E todos ficaram maravilhados com a majestade de Deus. De novo Jesus predisse a sua morte. Como todos estavam admirados com tudo o que Jesus fazia, ele disse aos seus discípulos: Prestem bem atenção às seguintes palavras. O Filho do Homem está para ser entregue nas mãos dos homens. Eles, porém, não entendiam isso e lhes foi encoberto para que não o compreendessem.
e temiam fazer perguntas a Jesus a respeito deste assunto. O maior no reino de Deus. Surgiu entre os discípulos uma discussão sobre qual deles seria o maior. Mas Jesus, sabendo o que se passava no coração deles, pegou uma criança, colocou-a junto de si e lhe disse: quem receber esta criança em meu nome, e é em mim que recebe. E quem receber a mim, recebe também que me enviou. Porque naquele que foi o menor de todos entre vocês, esse é que é grande. Quem não é contra vocês, é a favor de vocês. João tomou a palavra e disse: Mestre, vimos certo homem que expulsava demônios em seu nome, mas nós o proibimos de fazer isso porque não segue conosco. Mas Jesus lhe disse: não proíbam, pois quem não é contra vocês é a favor de vocês. Amém. Bom dia. Até amanhã com a leitura bíblica. Fiquem na paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Este é o quadro Em Tudo Uma Lição. Sempre existe algo que podemos aprender com Taíka Saleb. Título de hoje: Casamento, de sonhos ou um lugar sem cor? Recebam com carinho, Taíka Saleb. O casamento pode ser danificado se surgir entre marido e mulher algo extremamente nocivo que é a comparação. Após um tempo de convivência e, consequentemente, de conhecimento dos pontos negativos um do outro, há a tendência de a esposa comparar o marido com o marido de outra, e de também o marido comparar a mulher com a esposa de outro quanto à maneira de se vestir, falar, organizar a casa, cuidar dos filhos, adquirir coisas e etc. Pode ser que durante o noivado houvesse o pensamento de que a pessoa com quem iria casar-se era melhor. Mas uma vez casado, você pode ter começado a comparar sua mulher ou marido com alguém que você admira. Ao comparar, normalmente o que se vê são os pontos positivos das outras pessoas, ignorando, por não conviver com elas, seus pontos negativos, que podem ser piores que os do seu cônjuge. Embora muitos não percebam, fazer comparações tem origem maligna e resulta em separações. Agir assim é ser carente da graça de Deus e não viver sob sua luz. Se desejamos ter um lar onde o que prevalece é o amor, não devemos comparar nossa esposa com outras. Tampouco a esposa deve comparar o marido com outros. O que precisamos fazer é orar uns pelos outros, pedindo a Deus sabedoria para nos ajudarmos mutuamente. Efésios 5:22 diz: as mulheres sejam submissas a seu próprio marido. Efésios 5:33 diz: cada um de per si também ame a sua própria esposa. Ó Senhor Jesus, nos ajuda a ver que aquilo que o Senhor nos deu, que a pessoa que o Senhor nos deu é sempre a melhor. Livra-nos, Senhor, das comparações. Queremos aprender lições pelas experiências e não ficar comparando. Ensina-nos, Senhor. Nós queremos aprender de Ti. Ó Senhor Jesus. Esse texto foi extraído do livro Casamento, de sonhos ou um lugar sem cor. Ninguém mais tem além de ti na terra.
a terra é vão, vazios são os céus. Que há que possa me alegrar, que é igual a Deus. De ti vivem amigos, bens, saúde, habitação. Por essas coisas graças dou, porém meu Deus não são. Como tudo isso é vão, se comparado a ti. Amigos, bens, habitação e bem-estar aqui. Se fossem meus a terra, o mar, estrelas mil nos céus, seria ainda um infeliz sem tua graça, ó Deus. Que queiram outros abraçar o mundo todo aqui. Visita-me em teu favor, é só o que peço a ti. Meu Deus, meu tudo, meu amor, quinhão eterno meu, ninguém mais tenho além de ti, na terra ou no céu. Ó, tudo nessa terra é vão, vazios são os céus. Que há que possa me alegrar, que é igual a Deus. De ti me vem amigos, bens, saúde, habitação. Por essas coisas graças dou, porém meu Deus não são. Oh, como tudo isso é vão, se comparado a ti. Amigos, bens, habitação e bem-estar aqui. Se fossem meus a terra, o mar, estrelas mil nos céus, seria ainda um infeliz sem tua graça, ó Deus. E queiram outros abraçar o mundo todo aqui. Visita-me em teu favor, é só o que peço a ti. Visita-me em teu favor, Visita-me em teu favor, visita-me em teu favor, é só o que peço. a ti. Visita-me em teu favor, É só o que peço.